Eu quero que você me dê seu marido. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todas as pessoas pararam de comer, os garçons congelaram com as bandejas nas mãos, até a música ambiente pareceu diminuir. Era o aniversário de casamento do meu filho mais velho, uma celebração que eu mesma havia organizado e pago. Estávamos todos reunidos naquele restaurante elegante no Jardim Europa, em São Paulo. Minha nora tinha acabado de se levantar com aquele vestido vermelho que eu mesma havia dado de presente no mês anterior, apontou o dedo na minha cara e gritou essas palavras na frente de toda a família. Você me ouviu direito, Helena. Eu quero que você entregue o Ricardo para mim. Afinal, você já está velha, não serve mais para nada. Ele merece uma mulher de verdade ao lado dele, não uma coroa ultrapassada que só sabe reclamar. Senti todas as 58 pessoas presentes olhando para mim. Meu marido Ricardo, sentado ao meu lado, estava pálido como cera. Meu filho Marcelo segurava o braço da esposa, mas não com força suficiente para calá-la. Minha filha Beatriz havia levantado da cadeira, boca aberta de choque. E minha nora, Jéssica, estava ali de pé, mãos na cintura, esperando minha resposta com um sorriso de satisfação no rosto. O que ninguém naquela mesa sabia, o que nem meu próprio marido imaginava, era que eu já sabia de tudo há exatos 4 meses. Eu tinha provas, documentos, gravações, fotografias. Eu sabia cada detalhe do caso que eles vinham tendo nas minhas costas. Eu sabia sobre o apartamento que Ricardo havia alugado para os encontros deles. Eu sabia sobre as viagens que fizeram juntos enquanto eu cuidava dos netos. Eu sabia absolutamente tudo. E naquele momento, com todos esperando que eu fizesse um escândalo, chorasse ou saísse correndo humilhada, eu olhei bem nos olhos daquela mulher de 28 anos que eu havia acolhido na minha família como filha, respirei fundo e disse algo que ninguém, absolutamente ninguém naquele restaurante esperava ouvir. Mas antes de eu contar o que respondi, deixa eu te explicar como eu cheguei até aquele momento. Porque essa história começa muito antes daquela noite de sábado. Na verdade, começa 35 anos atrás, quando eu conheci Ricardo e cometi o erro de confiar cegamente nas pessoas que eu amava. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. O que eu disse naquele restaurante mudou tudo. Mudou minha vida, a vida do meu marido, da minha nora, dos meus filhos. E quando você ouvir até o final, vai entender por que aquela foi a noite em que Helena, a coitadinha, a boba, a que sempre aguentou tudo calada, finalmente mostrou quem realmente era. Meu nome é Helena Cristina Almeida. Tenho 58 anos e durante 35 anos eu construí tudo o que aquela família tinha. Tudo. Conheci Ricardo quando eu tinha 23 anos. Eu trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade no centro de São Paulo. Ganhava um salário modesto, mas era independente. Morava sozinha num apartamento pequeno na Vila Mariana que eu alugava com muito orgulho. Ricardo era representante comercial, andava sempre bem arrumado, cheirava a perfume importado, dirigia um Chevette vermelho que ele lavava todo sábado de manhã. Ele me conquistou aos poucos, com flores, bilhetes, aquela atenção que toda mulher jovem sonha em receber. Casamos em 1990, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe, que já faleceu há 10 anos, fez questão de bordar meu vestido com as próprias mãos. Foram 6 meses de trabalho. Eu lembro de cada detalhe daquele dia, do arroz que jogaram na saída da igreja, do bolo de 3 andares que quase desabou no meio da festa, da forma como Ricardo me olhou quando trocamos as alianças. Eu acreditei naquele olhar. Acreditei com cada fibra do meu ser. Logo veio o Marcelo, nosso primeiro filho. Eu tinha 25 anos quando ele nasceu. Tive que deixar meu emprego porque Ricardo viajava muito e alguém precisava cuidar do bebê. É só por um tempo, ele me dizia. Quando eu crescer na empresa, você volta a trabalhar. Esse tempo nunca chegou. 2 anos depois nasceu a Beatriz, e aí eu já estava completamente dedicada à casa, às crianças, a ele. Ricardo sempre foi charmoso, sempre foi bon vivant, como se diz. Gostava de sair,
De beber com os amigos, de fazer aquelas viagens de trabalho que duravam semanas, eu ficava em casa, criando os filhos sozinha, administrando o dinheiro que ele deixava, que nunca era muito. A gente sempre viveu apertado, sabe? Nada de luxo, nada de extravagância. Eu costurava a roupa das crianças, fazia a comida da semana toda no domingo para economizar gás, cortava meu próprio cabelo na frente do espelho do banheiro. Quando Marcelo fez 18 anos, Ricardo apareceu com a ideia de abrir uma loja de materiais de construção. Helena, essa é nossa chance, ele disse, com aquele entusiasmo que ele sempre teve para novos negócios. Vamos investir tudo o que temos. Eu conheço fornecedores, tenho contatos, vai dar certo. O problema é que tudo o que tínhamos era, na verdade, tudo o que eu tinha. Uma herança pequena que minha mãe havia me deixado, guardada há anos numa poupança. 50 mil reais que eu protegia como ouro. Hesitei. Nossa, como eu hesitei. Mas Ricardo insistiu, fez planos, desenhou o futuro na minha frente com palavras bonitas. Isso é para a nossa família, Helena, para o futuro dos nossos filhos. Você não confia em mim? E eu cedi. Claro que cedi. Depositei cada centavo daquele dinheiro na conta da empresa que abriríamos juntos. Ou pelo menos, era o que eu pensava. A loja abriu em 2010, na zona leste de São Paulo, num ponto comercial razoável na Avenida Sapopemba. Eu trabalhava lá todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. Fazia de tudo. Atendia cliente, organizava estoque, limpava o banheiro, carregava saco de cimento quando precisava. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam todas as noites, mas eu não reclamava. Estava construindo nosso futuro, o futuro dos meus filhos. Ricardo aparecia de vez em quando, sempre com desculpas. Estou visitando fornecedores. Tenho reunião com um cliente grande. Preciso resolver uns problemas no banco. Eu acreditava, sempre acreditei. Quando Marcelo terminou a faculdade de administração, ele começou a trabalhar conosco. Foi ele quem sugeriu que eu parasse de trabalhar na loja. Mãe, você já fez demais, descansa agora. Eu e o pai cuidamos de tudo. Eu devia ter desconfiado ali. Devia ter percebido o olhar que pai e filho trocaram. Mas não, eu sorri, orgulhosa do meu menino formado, e aceitei. Afinal, eu tinha criado um filho responsável, trabalhador. Que mãe não ficaria feliz? Continuei cuidando da casa, fazendo comida para levar para eles na loja, lavando as roupas sujas de cimento, sendo a boa esposa, a boa mãe. Foi em 2015 que Marcelo conheceu Jéssica. Ela tinha 20 anos na época, estudava marketing numa faculdade particular. Era bonita daquele jeito que chama a atenção, sempre maquiada, sempre com roupa da moda, unhas feitas. Meu filho se apaixonou imediatamente. Casaram rápido, depois de apenas 8 meses de namoro. Eu organizei tudo. Paguei metade da festa com o dinheiro que eu tinha guardado aos poucos, fazendo uns bicos de costura para as vizinhas. Recebi Jéssica de braços abertos. Tratei ela como a filha que sempre quis ter a mais. Ensinei minhas receitas, dei conselhos, cuidei dela quando ficou grávida do Miguel, meu primeiro neto. Quando ela teve enjoos terríveis no início da gravidez, fui eu quem ficou na casa deles por 3 meses, cozinhando, limpando, cuidando de tudo. Quando o bebê nasceu, fui eu quem passou as primeiras noites acordadas com ela, ensinando como amamentar, como trocar fralda, como fazer o Miguel dormir. Você é a melhor sogra do mundo, Helena, ela me dizia, me abraçando. Não sei o que seria de mim sem você. Eu acreditava. Como eu era tola. Os anos foram passando. A loja cresceu, abriram uma segunda unidade, depois uma terceira. Eu ficava feliz vendo o sucesso da família. Ricardo comprou um carro novo, um Corolla preto. Marcelo e Jéssica se mudaram para um apartamento maior na Muca. Minha filha Beatriz se casou também, teve 2 filhos. Eu era a avó presente, sempre disponível, sempre pronta para ajudar. Mas eu continuava morando na mesma casa simples de 3 quartos que compramos há 20 anos. Continuava usando o mesmo fogão velho, a mesma geladeira barulhenta, as mesmas panelas amassadas. Quando eu pedia alguma coisa, Ricardo sempre tinha uma desculpa. Agora não, Helena, a gente acabou de investir na loja nova.
Espera mais um pouco. O movimento está fraco. Não exagera, mulher, a gente não precisa de luxo. E eu aceitava. Sempre aceitei. Foi em junho do ano passado que as coisas começaram a mudar de verdade. Pequenos detalhes que eu, na minha inocência, tentava ignorar. Ricardo passou a chegar cada vez mais tarde em casa. Reunião com fornecedor. Problema na loja da Penha. Inventário que demorou mais que o esperado. Sempre uma desculpa diferente, sempre dita com aquele sorriso tranquilo de quem não tem nada a esconder. Uma noite, era uma terça-feira de julho. Eu lembro porque estava fazendo o bolo preferido dele, de cenoura com cobertura de chocolate. Ele chegou quase meia-noite. Eu estava na sala assistindo uma novela. Quando ele entrou, senti um cheiro diferente. Não era o cheiro de cimento e tinta da loja, era perfume. Perfume feminino, doce, enjoativo. Ricardo, você está cheirando a perfume de mulher, eu disse, tentando manter a voz calma. Ele riu. Riu na minha cara, como se eu tivesse contado uma piada. Helena, pelo amor de Deus, eu passei o dia inteiro atendendo clientes. Tinha uma mulher lá que quase me sufocou de tanto perfume. Para com essa paranoia, mulher. Você está ficando velha e cismada. Velha e cismada. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu tinha 57 anos naquela época, é verdade. Tinha rugas ao redor dos olhos, meu cabelo estava grisalho, meu corpo não era mais o mesmo de quando eu tinha 20 anos. Mas velha e cismada, aquilo doeu mais do que ele imaginava. As coisas pioraram em agosto. Jéssica começou a agir de forma estranha comigo. Ela, que sempre me ligava todo dia, que sempre pedia minha opinião sobre tudo, de repente ficou distante. Quando eu ia visitar o Miguel, ela mal me olhava nos olhos. Quando eu oferecia ajuda, ela recusava com grosseria. Não precisa, Helena, eu dou conta sozinha. Mas deixa eu pelo menos fazer o almoço para vocês. Eu trouxe aquele frango que você gosta. Eu disse que não precisa. Você não entende português? Marcelo estava na sala e não disse nada. Meu próprio filho assistiu a nora me desrespeitar e ficou calado, mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Aquilo partiu meu coração em pedaços pequenos. Eu tinha criado aquele menino, tinha acordado de madrugada quando ele tinha febre, tinha trabalhado até as mãos sangrarem para dar estudo para ele. E agora, ele não era capaz de me defender de uma grosseria básica. Saí de lá chorando, dirigi até em casa com as lágrimas embaçando minha visão. Quando cheguei, Ricardo estava deitado no sofá, assistindo futebol, tomando cerveja. Ricardo, a Jéssica foi muito mal educada comigo hoje. Você pode falar com o Marcelo? Ele nem tirou os olhos da televisão. Helena, para de criar caso. A menina deve estar cansada, estressada. Você também não era fácil quando os nossos eram pequenos. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz, como se eu fosse o problema. Como se eu fosse a vilã da história. Em setembro, aconteceu algo que deveria ter me feito acordar de vez. Era aniversário de Ricardo, dia 15, uma quinta-feira. Eu tinha preparado uma festa surpresa em casa, tinha convidado a família toda, feito a comida preferida dele, um pernil assado com farofa, que levou o dia inteiro para ficar pronto. Comprei até um presente caro, uma camisa social de marca que eu paguei em 3 vezes no cartão. Ricardo não apareceu. Ligou às 7 da noite, quando todos já estavam lá esperando, e disse: Helena, desculpa, amor, surgiu um problema sério na loja da Vila Matilde, vou ter que ficar aqui resolvendo. Comemora aí com a família, eu chego mais tarde. Mais tarde nunca chegou. Ele apareceu às 3 da manhã, bêbado, com os olhos vermelhos, e foi direto para o quarto sem falar comigo. No dia seguinte, quando confrontei ele, sabe o que ele me disse? Você é muito dramática, Helena. Era só um jantar. A gente comemora outro dia. O trabalho é prioridade, ou você prefere passar fome? Eu estava começando a sentir que estava enlouquecendo. Será que eu estava exagerando mesmo? Será que eu estava criando problemas onde não existiam? Comecei a questionar minha própria sanidade. Mas aí veio outubro. E outubro trouxe a verdade de uma forma que eu jamais imaginaria. Era um sábado à tarde, dia 21,
Eu lembro porque era a véspera do aniversário do Miguel, meu neto. Eu tinha ido até o shopping Aricanduva comprar o presente dele, um conjunto de Lego que ele queria. Quando estava voltando para o carro no estacionamento, vi algo que fez meu sangue gelar. Ricardo e Jéssica. Eles estavam saindo de um restaurante japonês que fica ali perto do cinema. Não estavam apenas caminhando juntos. Ele estava com a mão na cintura dela. Ela estava rindo, encostando a cabeça no ombro dele. Meu marido beijou a testa da minha nora no meio do estacionamento, sob a luz do sol, sem nenhum pudor, sem nenhum medo de ser visto. Fiquei paralisada atrás de uma coluna, segurando aquela sacola com o Lego, sentindo meu mundo desabar. Vi quando ele abriu a porta do carro para ela entrar. Vi quando ele entrou do lado do motorista. Vi quando eles ficaram ali dentro, conversando, rindo, e então vi quando ele a beijou. Um beijo longo, demorado, apaixonado. O tipo de beijo que ele não me dava há pelo menos 10 anos. Senti minhas pernas fraquejarem. Consegui chegar até meu carro, entrei, tranquei as portas e desabei. Chorei ali naquele estacionamento por quase 1 hora. As pessoas passavam, olhavam, mas eu não conseguia parar. Era traição. Era a traição do meu marido com a mulher do meu filho. Era a destruição completa de tudo o que eu tinha construído em 35 anos. Quando finalmente consegui me recompor, dirigi para casa no piloto automático. Minha cabeça estava explodindo com 1000 pensamentos. Há quanto tempo aquilo acontecia? Marcelo sabia? Todo mundo sabia, menos eu? Eu era a idiota da história. Cheguei em casa e Ricardo estava lá, tranquilo, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse passado a tarde com a nora. Cadê você? Ele perguntou, sem nem olhar para mim. Fui comprar o presente do Miguel, respondi, com a voz trêmula. Demorou, hein? Já são 5 horas. 5 horas. Ele estava me cobrando de demorar enquanto tinha passado a tarde transando com a Jéssica, porque era óbvio que eles tinham transado. A forma como ela arrumava o cabelo quando saíram do restaurante, o jeito como ele ajeitava a camisa. Eu não era burra. Eu podia ser muita coisa, mas burra eu não era. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado dele, ouvindo a respiração pesada, aquele ronco irritante que eu tolerava há décadas, e planejei. Pela primeira vez na minha vida, eu não chorei pensando em como consertar as coisas. Eu planejei como descobrir toda a verdade. Na segunda-feira seguinte, fui até uma loja de eletrônicos no Brás e comprei um gravador pequeno, daqueles que parecem uma caneta. Aprendi no YouTube como esconder o aparelho dentro da minha bolsa. Comecei a gravar todas as conversas. Todas. Instalei também um aplicativo no meu celular que recuperava mensagens apagadas. Não foi fácil. Tive que pedir ajuda para um sobrinho que entende de tecnologia. Inventei uma desculpa qualquer sobre proteger meus contatos. E foi assim que eu descobri tudo. Nos áudios que gravei, ouvi conversas entre Ricardo e Marcelo sobre como eu era um peso, como eu era chata, como eu não entendia de negócios. Ouvi meu próprio filho dizendo: "Pai, a mãe está velha. Ela não entende mais de nada. A gente tem que tomar as decisões sem consultar ela." Nas mensagens recuperadas do celular do Ricardo, encontrei trocas com Jéssica que me fizeram vomitar de nojo. Mensagens de amor, mensagens explícitas, fotos que eu jamais imaginaria ver. E mais, muito mais. Mensagens sobre planos, planos para me tirar da sociedade da loja, planos para me deixar sem nada. Tinha uma mensagem da Jéssica que dizia: "Amor, quando a gente vai se livrar dela? Eu estou cansada de fingir. Quero você só para mim. A velha não merece nada do que a gente construiu." E a resposta do Ricardo: "Calma, meu amor. Deixa eu resolver os documentos. Ela nem sabe que eu tirei o nome dela da sociedade faz 2 anos. Quando chegar a hora, a gente se livra dela e fica com tudo. Ela não vai ter como brigar. É uma coitada sem estudo, sem profissão, sem nada." Li aquilo e senti uma frieza tomar conta do meu corpo. Uma frieza que nunca tinha sentido antes. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza absoluta. Eles tinham me usado. Tinham sugado cada gota de trabalho, de amor, de dedicação que eu tinha, e agora estavam planejando me jogar fora como se eu fosse lixo.
Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles imaginava, era que eu não era a mulher frágil e ignorante que eles pensavam. Porque eu tinha um segredo. Um segredo que nem Ricardo conhecia em todos esses anos de casamento. Eu nunca contei para ninguém sobre meu pai, nem para Ricardo, nem para meus filhos. Era uma parte da minha vida que eu havia trancado numa caixa no fundo da minha memória e jogado a chave fora. Mas naquele momento, com as mensagens deles queimando na minha mente, aquela caixa se abriu. Meu pai, Augusto Mendes, morreu quando eu tinha 17 anos. Ele era dono de uma empresa de transportes em Campinas, uma empresa pequena, mas lucrativa, com 5 caminhões e contratos fixos com indústrias da região. Quando ele faleceu, de forma súbita, de infarto, minha mãe entrou em desespero. Ela não entendia nada de negócios, não sabia nem assinar um cheque direito. Os sócios do meu pai, 2 homens que ele considerava amigos, convenceram minha mãe a vender a parte dela por uma mixaria. 50 mil reais na época, em 1984. Uma fortuna para nós naquele momento, mas nada comparado ao que a empresa realmente valia. Minha mãe, viúva, assustada, com uma filha para criar, aceitou. Pegou o dinheiro, mudamos para São Paulo e tentamos reconstruir a vida. Mas o que ninguém sabia, o que nem minha própria mãe descobriu, era que meu pai tinha deixado algo para mim. Algo que ele havia planejado em segredo, prevendo exatamente o que aconteceria se ele morresse cedo. 2 meses depois do enterro, recebi uma carta de um advogado de Campinas, Dr. Silveira, um homem sério, de óculos grossos e terno cinza. Ele pediu para me encontrar sozinha, sem minha mãe. Eu era menor de idade, mas ele disse que o assunto era delicado e que meu pai tinha sido muito específico nas instruções. No escritório dele, na Avenida Anchieta, em Campinas, o Dr. Silveira me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão pelo meu pai. Dentro havia uma carta e documentos. A carta dizia: "Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí para cuidar de você e da sua mãe. Perdoe seu pai por ter partido cedo. Eu sei que vai ser difícil, mas quero que você saiba que eu sempre pensei no seu futuro. Deixei instruções com o Dr. Silveira para que quando você completar 25 anos, receba algo que guardei para você. Não conte para ninguém, nem para sua mãe. Use esse dinheiro com sabedoria. Seu pai que sempre te amou, Augusto." Eu não entendi naquela época. Tinha 17 anos, estava destruída pela perda, e aquela carta misteriosa só me confundiu mais. O Dr. Silveira me explicou que meu pai tinha um seguro de vida robusto que ninguém conhecia, nem os sócios, nem minha mãe, e que o valor seria depositado em uma conta em meu nome quando eu fizesse 25 anos. Guardei aquilo no fundo do coração e segui minha vida. Conheci Ricardo, casei, tive filhos, e quando fiz 25 anos, em 1992, recebi um telefonema do Dr. Silveira. Ele tinha envelhecido, a voz estava mais rouca, mas ele lembrava de mim perfeitamente. "Dona Helena, chegou o momento. Seu pai deixou para a senhora a quantia de 200 mil reais, corrigidos com juros desde 1984. Fiquei em choque. 200 mil reais em 92 era uma fortuna. Era uma casa, era segurança, era futuro. Mas eu também estava grávida da Beatriz na época. Estava cuidando do Marcelo pequeno e Ricardo. Ricardo estava começando a mostrar sinais de que não era o homem confiável que eu pensava que ele fosse. Então tomei uma decisão. Não contei para ele. Peguei aquele dinheiro e abri uma conta em outro banco, na agência do Itaú da Avenida Paulista, longe de onde a gente morava. Depositei tudo numa aplicação de longo prazo. Era meu segredo, minha segurança, meu plano B caso algo desse errado. E durante todos esses anos, 33 anos para ser exata, aquele dinheiro ficou lá, crescendo, rendendo, se multiplicando. Eu nunca mexi num centavo. Nem quando a gente passou aperto, nem quando precisei de dinheiro para as crianças, nem quando Ricardo me convenceu a investir a herança da minha mãe na loja. Aquele dinheiro era sagrado, era a última coisa que meu pai tinha me deixado. Agora, em outubro do ano passado, sentada na minha cama, olhando aquelas mensagens horríveis no celular do Ricardo, eu lembrei daquela conta.
Peguei minha bolsa, procurei no fundo onde eu guardava um cartão antigo do banco, um cartão que eu renovava religiosamente todo ano, mas nunca usava, e liguei para a central de atendimento. Boa tarde, gostaria de verificar o saldo da minha conta. A atendente, depois de confirmar meus dados, ficou em silêncio por alguns segundos. Senhora Helena, a senhora tem conhecimento do valor? Não, faz tempo que não verifico. A conta corrente está com saldo de R$ 823 e a aplicação está com R$ 1.456.312. Tive que pedir para ela repetir. 1,5 milhão. Eu tinha R$ 1,5 milhão que ninguém, absolutamente ninguém na minha família sabia que existia. Meu pai tinha me salvado. Mesmo depois de morto, 40 anos depois, ele estava me salvando. Mas o dinheiro era só o começo. Porque eu precisava de informações. Precisava saber exatamente o que Ricardo tinha feito, como ele tinha tirado o meu nome da sociedade, o que mais ele estava escondendo. E para isso, eu precisava de ajuda profissional. Lembrei de uma prima distante, Márcia, que eu não via há anos. Ela era advogada, tinha um escritório especializado em direito de família em Pinheiros. Marquei uma consulta, inventei uma desculpa para Ricardo sobre ir ao médico e fui até lá numa manhã de novembro. No escritório dela, moderno, com vista para a Rua dos Pinheiros, contei tudo. Mostrei as mensagens, os áudios, contei sobre o dinheiro secreto. Márcia me ouviu em silêncio, tomando notas num bloco amarelo. Quando terminei, ela tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Helena, você está numa situação muito séria, mas também está numa posição muito forte. Se o que você está me dizendo é verdade, seu marido cometeu vários crimes. Apropriação indébita, falsidade ideológica, fraude. E tem mais. Você foi casada no regime de comunhão parcial de bens, certo? Sim, foi o que fizemos na época. Então, tudo o que foi adquirido durante o casamento é metade seu, por lei. A loja, os lucros, os carros, tudo. Se ele tirou seu nome da sociedade sem sua autorização, isso é crime. E a gente pode provar. Márcia pegou meu caso. Mais do que isso, ela se empenhou como se fosse uma missão pessoal. Descobrimos que Ricardo tinha realmente me tirado da sociedade em 2023, forjando minha assinatura em documentos. Descobrimos que ele tinha aberto uma conta bancária paralela onde depositava lucros que não declarava. Descobrimos que ele tinha comprado um apartamento na Muca, no nome de uma empresa fantasma, onde levava Jéssica. Cada descoberta era uma facada, mas também era uma munição. Eu estava construindo um arsenal. Em dezembro, Márcia me apresentou a um investigador particular. Rogério, um ex-policial de uns 50 anos, baixo, forte, com cara de poucos amigos. Ele colocou escuta no carro do Ricardo, seguiu ele durante semanas, fotografou cada encontro com Jéssica. Conseguiu até gravar conversas dos dois planejando como iam me convencer a assinar um papel, me excluindo de vez dos negócios. Numa das gravações, que eu ouvi sentada no escritório da Márcia, com o coração batendo descompassado, Ricardo dizia para Jéssica: A Helena é burra, meu amor, sempre foi. Ela vai assinar o que a gente pedir. A gente só precisa inventar uma história boa. Dizer que é para organizar as empresas, essas coisas que mulher não entende. Aí a gente fica livre. Você larga o Marcelo, eu largo ela e a gente assume de vez, com todo o dinheiro das lojas. E Jéssica respondia, com aquela voz doce que ela usava comigo: Eu mal posso esperar, amor. Estou cansada de fingir que gosto daquela velha insuportável. Você não imagina o esforço que é abraçar ela. Ouvir ela falar dessas histórias chatas do passado me dá náusea. Quando o áudio terminou, olhei para Márcia e disse algo que eu nunca pensei que diria na vida. Eu quero destruir eles, cada um. Quero que eles percam tudo. Márcia sorriu. Não era um sorriso cruel, era um sorriso de quem finalmente tinha encontrado uma cliente que estava pronta para lutar. Então vamos fazer isso do jeito certo. Legal, limpo, mas devastador. Eles vão se arrepender de ter subestimado você. Passamos os próximos 3 meses planejando. Cada detalhe, cada movimento, cada documento.
Transferi meu dinheiro para uma conta ainda mais segura. Contratei um contador para auditar as empresas sem que Ricardo soubesse. Juntei provas suficientes para enterrar ele e Jéssica por anos. E enquanto fazia tudo isso, em casa eu continuava sendo a Helena de sempre. A esposa dedicada, a sogra prestativa, a avó amorosa. Sorria para Ricardo no café da manhã. Mandava mensagens carinhosas para Jéssica, perguntando como estava o Miguel. Ia aos almoços de família e fingia que estava tudo bem. Era a performance da minha vida, e eu estava me saindo perfeitamente. O que eles não sabiam era que eu não estava mais sofrendo. Eu estava estrategizando. Cada gesto deles de desdém, cada palavra cruel, cada olhar de superioridade só alimentava minha determinação. Ricardo pensava que eu era burra. Jéssica pensava que eu era insuportável. Marcelo pensava que eu era um peso. Beatriz, minha filha, era a única que ainda me tratava com respeito, mas até ela estava distante, ocupada com a própria vida. Estava bem. Eu não precisava deles. Eu tinha meu plano. E quando chegasse a hora certa, eles iam descobrir quem realmente era Helena Cristina Almeida. Janeiro deste ano chegou com um calor sufocante em São Paulo. As temperaturas passavam dos 35 graus e eu suava enquanto preparava o almoço de domingo, como sempre fiz. Ricardo estava na piscina inflável que ele tinha comprado para os netos, bebendo cerveja, rindo alto com Marcelo. Jéssica estava na espreguiçadeira de biquíni, aquele corpo jovem exposto ao sol, enquanto eu, de avental, cozinhava para eles. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou se eu estava com calor, se eu precisava de algo. Eu era a empregada. Sempre fui. E eles nem percebiam mais. Mas enquanto eu descascava batatas na pia da cozinha, olhando pela janela aquela cena de felicidade falsa, eu sorria por dentro. Porque em 3 dias, na quarta-feira, eu tinha reunião marcada com Márcia e com um juiz conhecido dela. Íamos dar entrada na ação de dissolução de sociedade conjugal com pedido de fraude e apropriação indébita. Helena, cadê a maionese? Ricardo gritou da piscina. Já levo, amor, respondi, com aquela voz doce que eu tinha aperfeiçoado nas últimas semanas. Peguei a tigela de maionese que eu tinha feito de manhã, levei até a mesa da área externa e quando passei por Jéssica, ela nem olhou para mim. Estava ocupada mandando mensagem no celular, provavelmente para o meu marido, marcando o próximo encontro deles. Voltei para a cozinha e continuei preparando o churrasco que Ricardo tinha pedido. Picanha nobre, linguiça artesanal, queijo coalho. Tudo caro, tudo comprado com o dinheiro das lojas que eram, por lei, metade minhas. Beatriz chegou com o marido e os filhos por volta do meio-dia. Ela me abraçou, perguntou como eu estava, mas logo foi se juntar aos outros na piscina. Fiquei sozinha na cozinha durante toda a tarde, servindo, limpando, sorrindo. Quando todos foram embora, já era noite. Ricardo me ajudou a recolher alguns pratos, o que era raro, e disse: "Você fez um almoço ótimo hoje, Helena. A picanha estava perfeita." "Obrigada, querido", respondi, guardando os pratos na máquina de lavar. Ele se aproximou por trás, colocou as mãos na minha cintura e eu senti aquele cheiro de cerveja e cigarro que ele achava que eu não percebia. Tentou me beijar no pescoço, mas eu me desviei suavemente. "Estou cansada, Ricardo. Foi um dia longo." Ele bufou, irritado, e foi para a sala assistir televisão. Eu terminei de limpar a cozinha, desliguei as luzes e fui para o quarto. Antes de dormir, abri o notebook que eu tinha comprado escondido, acessei minha conta de e-mail segura e li as últimas mensagens de Márcia. Tudo estava pronto. Os documentos, as provas, as testemunhas. Na quarta-feira, às 10 da manhã, eu assinaria os papéis. Na quinta-feira, Ricardo seria notificado. E aí começaria o inferno dele. Dormi tranquila pela primeira vez em meses. A semana passou devagar. Na segunda-feira, fui ao salão de beleza pela primeira vez em 2 anos. Cortei o cabelo, fiz luzes, pintei as unhas de vermelho. A manicure, Dona Neuza, uma senhora simpática de uns 60 anos, comentou: "Nossa, Dona Helena, a senhora está diferente hoje, mais animada."
Estou começando uma fase nova, dona Neuza, respondi, olhando meu reflexo no espelho. E estava mesmo. Aquela mulher no espelho, com cabelo arrumado, unhas feitas, já não era mais a Helena coitada. Era alguém novo, alguém forte. Na terça-feira, fui até o shopping e comprei roupas novas. Nada muito extravagante, mas peças bonitas, bem cortadas, que me fizeram sentir digna novamente. Usei meu próprio dinheiro da conta secreta e cada compra era uma declaração de independência. Ricardo percebeu quando cheguei em casa com as sacolas. Gastou com o quê, Helena? Comprei umas roupas. Estava precisando. A gente está com as finanças apertadas e você gastando com roupa? Respirei fundo. Mais alguns dias. Só mais alguns dias de fingimento. Desculpas, meu amor, não vou mais. Ele balançou a cabeça decepcionado e voltou para o celular. Provavelmente mandando mensagem para Jéssica sobre como a esposa idiota tinha gastado dinheiro. Na quarta-feira, acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado, me arrumei com uma das roupas novas, uma calça social azul marinho e uma blusa branca. Me maquiei levemente, passei perfume e quando me olhei no espelho, vi minha mãe. Vi a força que ela teve para nos criar sozinha depois que meu pai morreu. Vi a dignidade que ela sempre manteve mesmo nas piores situações. Isso é por você, mãe, sussurrei para o espelho. Ricardo ainda estava dormindo quando saí de casa. Deixei um bilhete na geladeira. Fui resolver uns assuntos, volto à tarde. Dirigi até o escritório de Márcia em Pinheiros. O trânsito estava pesado, mas eu não me importei. Coloquei uma música no rádio, aquela da Maria Bethânia que minha mãe adorava, Explode Coração, e cantei junto. Cantei alto, sentindo cada palavra. No escritório, Márcia me esperava com uma pasta grossa cheia de documentos. Havia também o doutor Henrique, o juiz amigo dela que tinha analisado nosso caso. Um homem de uns 60 anos, grisalho, sério. Dona Helena, ele disse, apertando minha mão. A senhora tem um caso muito sólido. Seu marido cometeu crimes graves. A senhora está ciente de que isso pode resultar em processo criminal contra ele? Estou ciente, doutor, e é exatamente o que eu quero. Passei as próximas 2 horas assinando papéis. Eram tantos que minha mão doía. Ação de dissolução de sociedade conjugal. Pedido de divisão de bens. Denúncia de apropriação indébita. Pedido de investigação por falsidade ideológica. Cada assinatura era uma libertação. Quando terminei, Márcia me abraçou. Você é muito corajosa, Helena. Muitas mulheres não teriam essa força. Não é coragem, Márcia, é sobrevivência. Saí de lá com cópias de todos os documentos. Ricardo seria notificado na quinta-feira de manhã por um oficial de justiça em casa. Eu planejei estar presente para ver a cara dele. Mas tinha mais uma coisa que eu precisava fazer antes. Uma coisa que Márcia tinha sugerido e que no começo me pareceu cruel demais. Mas agora, depois de tudo o que eu tinha descoberto, parecia apenas justo. Na quinta-feira de manhã, acordei cedo novamente. Ricardo estava em casa, o que era raro. Ele tinha dito que ia trabalhar de casa porque estava esperando uma entrega importante. Claro que estava. A entrega era a notificação judicial. Preparei café, torradas, fiz tudo como sempre fazia. Estávamos sentados na mesa da cozinha quando a campainha tocou. Eram 9h15 da manhã. Quem é a essa hora? Ricardo resmungou, levantando para atender. Eu fiquei na cozinha, ouvindo. Ouvi a voz do oficial, ouvi o tom de confusão do Ricardo, ouvi quando ele voltou para a cozinha com um envelope grande nas mãos, o rosto vermelho. Helena, o que é isso? Tem o seu nome aqui, alguma coisa de tribunal. Levantei calmamente, peguei o envelope das mãos dele, abri e fingi ler, como se fosse a primeira vez que via aquilo. Ah, disse, colocando os papéis na mesa. É a notificação de divórcio e ação por apropriação indébita. Estou processando você, Ricardo, por fraude, por falsidade ideológica e por adultério. O silêncio que caiu naquela cozinha foi ensurdecedor. Ricardo me olhava como se eu tivesse falado em outra língua, a boca aberta, os olhos arregalados. O quê? Helena, que brincadeira é essa? Não é brincadeira.
Eu sei de tudo. Sei do caso com a Jéssica, sei que você tirou meu nome da sociedade ilegalmente, sei do apartamento que você comprou escondido, sei de cada mentira que você me contou nos últimos anos. E agora você vai pagar por isso. Ele ficou branco. Literalmente branco. Agarrou a borda da mesa para não cair. Como? Como você descobriu? Isso não importa. O que importa é que acabou, Ricardo. O teatro acabou. E só para você saber, eu não sou a mulher burra e sem recursos que você pensava que eu era. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogados e eu tenho provas de tudo. Deixei ele ali, parado na cozinha, segurando aqueles papéis, em choque. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí de casa. Tinha combinado de passar uns dias na casa da Beatriz. Ela não sabia de nada ainda, mas ia descobrir em breve. Enquanto dirigia, meu celular tocou. Era Jéssica. Provavelmente Ricardo tinha ligado para ela em pânico. Não atendi. Ela ligou mais 3 vezes. Deixei tocar. Porque agora vinha a melhor parte do plano. A parte que ia doer mais em todos eles. E essa parte começaria no sábado, no jantar de aniversário de casamento do Marcelo e da Jéssica, que eu mesma tinha organizado e pago semanas atrás. Eles não sabiam, mas aquele jantar não ia ser uma celebração. Ia ser uma execução. O restaurante Família Mancini, na rua Avanhandava, no centro de São Paulo, estava decorado exatamente como eu tinha pedido. Balões dourados, arranjos de flores brancas, velas em cada mesa. Era o aniversário de 5 anos de casamento de Marcelo e Jéssica. Uma data que, ironicamente, eu mesma tinha feito questão de celebrar em grande estilo. Tinha reservado o salão inteiro, pago antecipadamente com meu próprio dinheiro da conta secreta. 58 pessoas confirmadas. Família, amigos, colegas de trabalho. Todos ali para comemorar o amor do meu filho e da minha nora. Cheguei pontualmente às 7 da noite. Estava usando um vestido azul marinho, elegante, que eu tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Cabelo preso num coque, maquiagem impecável, sapatos de salto que eu não usava há anos. Eu queria estar bonita. Queria estar digna. Porque aquela seria a última noite em que essas pessoas me veriam como a Helena submissa. Beatriz foi a primeira a me cumprimentar. Ela me abraçou, surpresa com minha aparência. Mãe, você está linda! Que diferente! Obrigada, minha filha. Hoje é um dia especial. Ela não sabia o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. Ricardo chegou 20 minutos depois. Ele estava pálido, com olheiras profundas. Desde quinta-feira, quando recebeu a notificação, ele tinha me ligado dezenas de vezes. Eu não atendi nenhuma. Ele tinha ido até a casa da Beatriz, onde eu estava hospedada, mas minha filha não o deixou entrar, porque eu pedi para ela não deixar. Quando me viu no restaurante, ele veio direto na minha direção, tentando puxar meu braço. Helena, precisamos conversar. Você enlouqueceu? O que é essa história de processo? Tirei meu braço da mão dele com firmeza. Aqui não, Ricardo. Hoje é a festa do nosso filho. Vamos manter as aparências, como você sempre soube fazer tão bem. Ele ia dizer algo, mas Marcelo e Jéssica entraram no salão. Ela estava radiante naquele vestido vermelho justo, decotado, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Marcelo estava de terno, sorrindo, cumprimentando os convidados, a imagem perfeita do casal feliz. Jéssica me viu e seu sorriso morreu. Ela sabia, óbvio que sabia. Ricardo tinha contado tudo para ela, mas ela veio até mim mesmo assim, porque tinha que manter a farsa na frente de todos. Helena, ela disse, a voz fria como gelo. Que surpresa você estar aqui. Por que não estaria? Fui eu quem organizou tudo isso. Fui eu quem pagou. Achei que seria educado aparecer na festa que eu mesma financiei. Ela abriu a boca para responder, mas Marcelo se aproximou e me deu um abraço protocolar. Oi, mãe. Obrigado por organizar. De nada, filho. É o mínimo que uma mãe faz. A ironia nas minhas palavras passou despercebida por ele. A festa começou. As pessoas comiam, bebiam, riam. Música italiana tocava no ambiente. Garçons circulavam com bandejas de prosecco. Tudo estava perfeito, cinematográfico até. Eu me sentei numa mesa no canto, observando.
Ricardo estava inquieto, andando de um lado para o outro. Jéssica fingia normalidade, mas eu via o jeito como ela segurava a taça de vinho com força demais, os nós dos dedos ficando brancos. Marcelo estava alheio a tudo, conversando com os amigos, feliz. Às 8h30, depois do jantar principal, chegou a hora dos discursos. Marcelo pegou o microfone, agradeceu a todos pela presença, fez um discurso emocionado sobre o amor que sentia pela Jéssica. Ela chorou, dramaticamente, enxugando lágrimas que eu sabia que eram falsas. Então Marcelo disse: "E agora eu queria chamar aqui na frente a pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe, Helena. Mãe, vem aqui, por favor." O restaurante aplaudiu. Todas aquelas 58 pessoas me olhando, esperando. Levantei, ajeitei meu vestido e caminhei até onde Marcelo estava. Ele me entregou o microfone sorrindo. "Mãe, queria que você falasse um pouco para a gente. Você sempre tem palavras sábias." Peguei o microfone, olhei para a plateia, vi Ricardo, branco como um fantasma, sentado na primeira mesa. Vi Jéssica, tentando sorrir, mas com os olhos cheios de pânico. Vi Beatriz, minha filha, sem entender o que estava acontecendo. Vi todos os tios, primos, amigos, colegas. "Boa noite a todos", comecei, minha voz firme, amplificada pelo som. "Obrigada por estarem aqui para celebrar o aniversário de casamento do meu filho Marcelo e da minha nora Jéssica. 5 anos já. Como o tempo passa rápido." Pausa. Respirei fundo. Quando o Marcelo nasceu, eu prometi para mim mesma que seria a melhor mãe do mundo, que daria tudo para ele. E eu cumpri essa promessa. Trabalhei, me sacrifiquei, renunciei aos meus sonhos, à minha carreira, à minha individualidade. Tudo pelo meu filho, tudo pela minha família. As pessoas começaram a murmurar, sentindo que algo estava diferente no tom da minha voz. E quando a Jéssica entrou para essa família há 5 anos, eu a recebi de braços abertos. Tratei ela como filha. Cuidei dela na gravidez, ensinei, protegi, amei. Pensei que tinha ganhado não só uma nora, mas uma amiga, uma companheira. Jéssica estava petrificada na cadeira. Mas acontece que eu estava enganada, muito enganada. O silêncio agora era absoluto. Nem os garçons se moviam. Há alguns meses, descobri algo que mudou minha vida para sempre. Descobri que meu marido, Ricardo, e minha nora, Jéssica, estão tendo um caso há mais de 2 anos. Um grito coletivo. As pessoas levantaram das cadeiras. Beatriz colocou a mão na boca, em choque. Marcelo ficou paralisado ao meu lado, o rosto sem cor. "Isso mesmo que vocês ouviram? Meu marido de 35 anos está tendo um relacionamento com a mulher do nosso filho. Eles se encontram num apartamento que o Ricardo comprou escondido na Muca. Eles fazem viagens juntos. Eles planejam um futuro juntos." Ricardo se levantou, desesperado. "Helena, para com isso! Você está louca!" "Louca!" repeti, rindo sem humor. "Louca, eu fiquei todos esses anos acreditando em vocês. Mas agora eu estou muito lúcida, Ricardo. Muito lúcida mesmo." Virei para Jéssica, que estava chorando, o rímel escorrendo pelo rosto. "E você, Jéssica, você que me chamava de segunda mãe, você que me pedia conselhos, você que dormiu na minha casa centenas de vezes. Você me traiu da pior forma possível." Ela tentou falar, mas não conseguiu. Só chorava, desesperadamente. Marcelo finalmente reagiu, agarrou meu braço. "Mãe, que história é essa? Fala que não é verdade. Fala." Tirei o braço com delicadeza e olhei nos olhos do meu filho. "É verdade, Marcelo. Cada palavra. E eu tenho provas. Tenho fotos, vídeos, gravações, mensagens, tudo. Seu pai e sua esposa estão juntos há mais de 2 anos e planejavam me tirar de tudo, me deixar na miséria." Entreguei para Marcelo um envelope que eu tinha trazido na bolsa. Dentro havia cópias de algumas das fotos mais comprometedoras. Ele abriu, olhou e o envelope caiu das mãos dele. Ele se virou para Jéssica, os olhos vermelhos. "É verdade?" ele perguntou, a voz quebrada. "Jéssica, é verdade?" Ela não respondeu. Só chorava. "Responde!" ele gritou. E o restaurante inteiro tremeu com a intensidade da voz dele. "Sim!" ela finalmente gritou de volta. "Sim, é verdade. E sabe por quê?
Porque eu me apaixonei pelo Ricardo. Ele é um homem de verdade, não um menino mimado como você. Ele me faz feliz de um jeito que você nunca conseguiu. O tapa que Marcelo deu na mesa foi tão forte que rachou o prato. Sai daqui. Sai agora da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Jéssica se levantou, descontrolada. Você quer que eu saia? Então tá bom, mas eu não vou sair de mãos vazias. Eu mereço metade de tudo o que você tem. Eu mereço indenização. Foi quando ela cometeu o maior erro da noite. Ela olhou para mim, com ódio puro nos olhos, e gritou. E você, sua velha inútil? Você nunca deveria ter se metido nisso. Você nunca deveria ter existido. Eu quero que você me dê seu marido. Você me ouviu? Eu quero que você entregue o Ricardo para mim. Afinal, você já está velha. Não serve mais para nada. Ele merece uma mulher de verdade ao lado dele, não uma coroa ultrapassada que só sabe reclamar. Foi ali, naquele exato momento, com 58 testemunhas, com celulares gravando, com o restaurante inteiro em silêncio absoluto. Eu sorri, um sorriso calmo, sereno, quase compassivo. Você quer que eu te dê o Ricardo? Perguntei baixinho, mas o microfone captou cada palavra. Tudo bem, Jéssica. Pode ficar com ele. Ele é todo seu. Ela piscou confusa. Ricardo também. Ninguém esperava aquela resposta. Pode ficar com ele, repeti, agora em voz alta, para todos ouvirem. Pode ficar com um homem que roubou a própria esposa. Pode ficar com um homem que forjou documentos, que cometeu fraude, que tirou meu nome da sociedade das lojas ilegalmente. Pode ficar com um homem que está sendo processado criminalmente por apropriação indébita e que, segundo meu advogado, pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Ricardo tentou correr até mim, mas 2 primos o seguraram. Isso não é verdade. Ela está inventando. Inventando? Perguntei, tirando outro envelope da bolsa. Esses aqui são os documentos do processo criminal que foi protocolado ontem. O juiz já aceitou. Você vai responder na justiça, Ricardo, por cada crime que cometeu contra mim. Joguei o envelope na direção dele. Os papéis se espalharam pelo chão. E tem mais, continuei, olhando agora para Marcelo. Meu filho, você sabia que seu pai tirou meu nome da Sociedade das Lojas em 2023? Você assinou como testemunha naqueles documentos? Marcelo balançou a cabeça desesperado. Eu não sabia o que estava assinando. O pai disse que era só uma reorganização societária. Ele te usou, filho. Te usou para me roubar. E a empresa que você acha que é do seu pai? Metade dela é legalmente minha. Eu fui casada com ele em comunhão parcial de bens. E eu tenho a prova de que investi o dinheiro inicial da primeira loja. Dinheiro que era meu, da herança da minha mãe. Virei para todas as pessoas presentes. Vocês querem saber o que mais eu descobri? Descobri que meu próprio filho me chamava de peso morto nas conversas com o pai. Descobri que eles riam de mim, da minha ingenuidade, da minha dedicação. Descobri que planejavam me fazer assinar documentos me excluindo de tudo, me deixando sem 1 centavo depois de 35 anos de casamento. Beatriz estava chorando. Ela levantou e veio até mim, me abraçando forte. Mãe! Eu não sabia de nada. Eu juro. Eu sei, minha filha. Você foi a única que sempre me tratou com respeito. Olhei mais uma vez para Ricardo e Jéssica. Então sim, Jéssica, pode ficar com ele. Podem ficar juntos, mas não vão ficar com meu dinheiro. Não vão ficar com minha dignidade. E definitivamente não vão ficar impunes. Tirei da bolsa um último documento. Isso aqui é uma ação de investigação de paternidade. Porque uma das coisas que meu investigador descobriu é que a Jéssica engravidou há 3 meses. E pela cronologia das mensagens que eu interceptei, há uma grande possibilidade de que esse bebê não seja do Marcelo, seja do Ricardo. Jéssica desmaiou. Literalmente caiu no chão. As pessoas correram para socorrê-la. O caos estava completo. Marcelo olhou para mim com uma mistura de horror e admiração. Mãe, você planejou tudo isso? Planejei, filho, durante meses, porque eu mereço justiça, eu mereço respeito. E eu mereço que todos vocês entendam que subestimar uma mulher é o maior erro que um homem pode cometer.
Devolvi o microfone para o garçom atônito, peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Beatriz veio comigo, segurando minha mão. Antes de sair, virei uma última vez. Ah, e a conta do restaurante? Já está paga. Considerem esse jantar como meu presente de despedida. Aproveitem. E saí daquele lugar com a cabeça erguida, deixando para trás destroços de uma família que nunca foi realmente minha. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante. 6 meses que mudaram completamente minha vida. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento novo, em Pinheiros, num prédio moderno com portaria 24 horas e vista para o parque. É um apartamento de 2 quartos, decorado do meu jeito, com as cores que eu gosto, com os móveis que eu escolhi. Não tem nada do Ricardo aqui, nada do passado, apenas eu e meu futuro. O divórcio saiu em abril. Ricardo tentou brigar, tentou negociar, tentou me convencer a desistir do processo criminal. Mas Márcia foi implacável. Conseguimos provar cada fraude, cada documento forjado, cada centavo roubado. No final, fiquei com metade de tudo. Metade das 3 lojas, metade do dinheiro em conta, metade dos bens. Deu quase R$800 mil, além do que eu já tinha guardado. Ricardo está respondendo processo criminal. Ainda não foi julgado, mas segundo Márcia, as chances dele pegar pelo menos 2 anos de pena são grandes. Ele perdeu tudo. A respeitabilidade, a família, o respeito dos amigos. Hoje ele mora num apartamento alugado na Zona Leste, sozinho, porque Jéssica o deixou quando descobriu que ele estava falido. Ah, sim, Jéssica. O bebê era do Ricardo mesmo. O exame de DNA comprovou. Ela teve o bebê em março, uma menina. Marcelo pediu o divórcio imediatamente e conseguiu a guarda do Miguel, meu neto. Jéssica perdeu tudo também. Perdeu o marido, perdeu a casa, perdeu o respeito da família inteira. Hoje ela mora com os pais em Guarulhos, desempregada, com uma filha que Ricardo se recusa a registrar. Sinto pena? Não. Não sinto nem um pingo de pena. Eles escolheram esse caminho. Eles escolheram me trair, me humilhar, me roubar. Agora estão colhendo exatamente o que plantaram. Marcelo veio me pedir desculpas 3 semanas depois daquela noite. Ele apareceu aqui no apartamento, com o Miguel no colo, chorando. Disse que tinha sido um idiota, que tinha sido manipulado pelo pai, que nunca imaginou o quanto eu tinha sofrido. Mãe, eu fui um péssimo filho. Não tenho nem o direito de pedir seu perdão. Olhei para ele, para aquele homem de 33 anos que eu tinha criado, e vi sinceridade nos olhos dele. Vi arrependimento real. Marcelo, você errou. Errou muito. Me magoou profundamente. Mas você ainda é meu filho. E eu ainda te amo, apesar de tudo. Ele me abraçou e chorou no meu ombro como não fazia desde criança. Hoje, nossa relação está se reconstruindo. Devagar, com cuidado, mas está. Ele vem me visitar toda semana, traz o Miguel e estamos aprendendo a ser família de novo. Uma família diferente, menor, mas mais honesta. Beatriz nunca se afastou. Ela foi minha rocha durante tudo isso. Me acolheu quando precisei, me defendeu quando Ricardo tentou difamar meu nome, ficou do meu lado incondicionalmente. Hoje percebo que sempre tive pelo menos uma filha que realmente me amava. E isso vale mais do que tudo. Quanto a mim, eu estou vivendo. Vivendo de verdade pela primeira vez em décadas. Voltei a estudar. Matriculei numa faculdade de design de interiores. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive chance. Tenho aula 3 vezes por semana e adoro cada minuto. Sou a aluna mais velha da turma, mas também sou a mais dedicada. Comecei a viajar. Fui para o Nordeste em maio, conheci as praias de Alagoas que só via em fotos. Fiquei numa pousada charmosa em Maragogi, mergulhei nas piscinas naturais, tomei sol, li livros na areia, sozinha. E foi libertador. Fiz novos amigos. Tenho um grupo de amigas da faculdade, todas mais jovens que eu, que me levam para lugares que eu nunca imaginei frequentar. Fomos a um show de música eletrônica semana passada. Eu, aos 59 anos, dançando até de madrugada.
e me diverti como não me divertia há 30 anos. Estou cuidando de mim. Academia 3 vezes por semana, dermatologista todo mês, cabelo sempre arrumado. Não é vaidade, é amor próprio. É me olhar no espelho e gostar da mulher que eu vejo. E sabe de uma coisa? Eu não tenho raiva mais. No começo eu tinha. Uma raiva que me consumia, que me fazia acordar no meio da noite com o coração acelerado. Mas hoje, quando penso em Ricardo, em Jéssica, em tudo o que aconteceu, eu só sinto indiferença. Eles não merecem nem meu ódio. Eles não merecem ocupar espaço nenhum na minha mente. A vida me ensinou que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. A melhor vingança é se reconstruir. É viver tão bem, tão plenamente, tão intensamente, que aquelas pessoas que tentaram te diminuir percebam que nunca tiveram poder real sobre você. Hoje de manhã, estava tomando café aqui na varanda quando vi uma mulher na rua. Ela estava carregando sacolas pesadas de supermercado, 2 filhos pequenos chorando ao lado, o rosto cansado, o andar arrastado. E pensei, aquela era eu há 1 ano, carregando o peso do mundo sozinha, invisível, não valorizada. Mas não sou mais aquela mulher. Hoje eu sou Helena, apenas Helena, não a esposa de alguém, não a mãe de alguém, não a sogra de alguém, apenas eu. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Tenho planos para o futuro. Quero terminar a faculdade, quero abrir meu próprio escritório de design, quero viajar para a Europa, quero aprender italiano. Quero viver cada dia como se fosse uma dádiva, porque durante tantos anos eu apenas sobrevivi. As pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter ficado tanto tempo naquele casamento. Se me arrependo de ter dedicado minha vida para pessoas que não me valorizavam. E eu respondo, não, porque aqueles anos, por mais dolorosos que tenham sido, me trouxeram até aqui. Me ensinaram minha força, me mostraram do que eu sou capaz. Ontem encontrei Ricardo na rua, por acaso. Ele estava saindo de um supermercado barato no Butantã, com uma sacola na mão, o cabelo grisalho despenteado, a roupa amarrotada. Ele me viu e desviou o olhar, com vergonha. Eu poderia ter passado direto, fingido que não vi, mas não fiz isso. Parei na frente dele e disse, Oi, Ricardo. Ele me olhou, surpreso. Helena. Oi. Você está bem? Perguntei com sinceridade. Estou. Sobrevivendo. Assenti. Eu espero que você aprenda com tudo isso. Espero que você se torne uma pessoa melhor, de verdade. E segui meu caminho, deixando ele ali parado na calçada, provavelmente confuso com minha gentileza. Porque eu não preciso mais de raiva, não preciso mais de vingança. Eu já venci. Não venci destruindo ele. Venci me encontrando. Então, para você que está me ouvindo agora, se você está numa situação parecida, se está sendo desvalorizada, humilhada, traída, eu quero te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem recursos que nem você mesma conhece ainda. E quando chegar a sua hora de reagir, de se levantar, de lutar por você mesma, você vai descobrir uma força que vai te surpreender. Não aceite migalhas de amor. Não aceite desrespeito. Não aceite ser tratada como se fosse invisível. Porque você não é. Você é valiosa. Você merece dignidade. Você merece ser feliz. A vingança? A vingança não é fazer o outro sofrer. A vingança é viver tão bem que aquela pessoa perceba o tesouro que perdeu. É olhar no espelho e amar quem você vê. É acordar todos os dias com propósito, com alegria, com esperança. E você que está me escutando agora, o que você faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo. Eu leio todos os comentários e adoro saber da história de cada um de vocês. Porque no final, nós mulheres precisamos nos apoiar. Precisamos dividir nossas histórias, nossas forças, nossas vitórias, para que outras mulheres saibam que é possível recomeçar, que é possível se libertar, que é possível viver. Hoje, sentada aqui na minha varanda, com meu café quentinho, meu apartamento silencioso e acolhedor, olhando o sol nascendo sobre São Paulo, eu sorrio.
Porque eu sobrevivi. Eu venci. E eu estou, finalmente, vivendo minha própria vida. E não existe vingança maior que essa.